a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um quadro dos Códigos dos Terapeutas Diamantes, um quadro onde está aqui na sala do Código os terapeutas diamantes, que são os terapeutas que aplicam o método FDR, onde eu trago um estudo de caso para que a gente possa discorrer, entender os processos que acontecem com os pacientes com fibromialgia, em que é necessário que o terapeuta ele olhe para esses processos para proporcionar a vida sem dores da fibromialgia e sem remédios. Então, eu vou trazer aqui o estudo de caso para que você que está nos acompanhando saiba também desse caso e acompanhe aqui as nossas discussões, as nossas reflexões sobre a temática, certinho? Então, hoje eu vou trazer para você um caso de uma mulher com fibromialgia, no qual a gente vai chamar ela de Fátima. Todos os nomes aqui dos estudos de caso são nomes fictícios para manter a identidade, ok? Então, Fátima, ela é uma mulher com fibromialgia, casada, ela tem 36 anos e há mais de 15 anos com dores. Ela foi diagnosticada com fibromialgia em média de 8 anos com fibromialgia e desde então ela com muitas dores, muitas limitações, até prejudicando ela de trabalhar. E aí, o que acontece com o histórico da Fátima, né? A gente vai percebendo e entendendo quais são os pontos de dores, o que vai acontecendo de mais latente no caso dessa paciente. É uma paciente que, além da fibromialgia, ela tem o transtorno depressivo maior. E aqui é importante eu dar só um parêntese aqui para você poder entender que a fibromialgia ela pode desencadear o transtorno depressivo maior, conhecido como depressão, e a depressão ela pode desencadear a fibromialgia também. Não existem estudos que falam quem começa primeiro, pelo contrário, estudos que mostram fibromialgia e depressão que não dá para justificar, dá para entender que eles se conversam, né? Falando assim de uma forma mais simples. Então, essa paciente, ela tem o transtorno depressivo maior também, já teve históricos de pensamentos suicidas, pensamento de autoextermínio, em que e que é importante a gente poder ter atenção a isso, porque eram situações e momentos que ela não estava tratando a depressão. E que vai acontecer também, caso vocês atendam pacientes com fibromialgia, que têm a depressão e não é diagnosticado, não, na verdade, não está com a medicação, com acompanhamento psiquiátrico, esse paciente ele tende a vir com casos de pensamentos de autoextermínio junto aí em relação a isso. Então, a gente precisa tratar a fibromialgia juntamente com a depressão, e a depressão, ela precisa, de todas as formas, ela precisa ser encaminhada para o médico psiquiatra, tá bom? E aí eu estou falando do caso e já estou trazendo as situações aqui para olhar. Então, é o seguinte, esse caso dessa paciente com fibromialgia, ela tem as dores difusas no corpo todo, tem uma dificuldade muito grande de dormir e, como você pode ver aqui, ela tem um diagnóstico também de depressão. São questões que estão mais latentes nela. E aí a gente vai perceber um histórico familiar onde ela não teve suporte necessário da mãe nem do pai também. E como assim? Como que a gente vai entendendo e vendo essa questão? Primeiro ponto, a gente vai identificar com quanto tempo que ela tem fibromialgia, com quantos anos ela foi diagnosticada com fibromialgia, e vamos identificando aí situações, cenas, traumas que pôde desencadear a fibromialgia. São sentimentos de menos-valia. Então, nós, enquanto terapeutas diamantes, nós vamos identificar esses padrões. Identificando esses padrões, a gente consegue, através do raciocínio clínico dentro do método FDR, e para desbloquear, para atualizar esse trauma, né? Para ressignificar esse trauma dessa paciente. E aí é interessante ir observando que, quando ela tinha em torno dos 8, 9 anos de idade, a irmã dela teve uma filha. E depois que essa irmã teve uma filha, a vida dela não foi a mesma. Onde os pais se dedicaram e voltaram toda a atenção para essa sobrinha,
né? E ela ficou o tempo inteiro de escanteio, o tempo inteiro com esse sentimento em que ela não tem vez, ela não tem voz. Quando ela tinha algum tipo de sentimento, ou quando ela tinha uma opinião contrária, ou quando ela não concordava com algo que ela via ali dentro da casa dela, a mãe simplesmente ignorava e o pai pedia para ela ficar calada. Porque a gente vê também o movimento do pai, que era um pai mais passivo, né? É um pai mais passivo, em que a mãe tem muita energia, tem um domínio, tem um controle, e que tem o tempo inteiro um movimento de desvalorização para essa filha. Como que a gente enxerga esse sentimento de desvalorização? Ah, você já está grandinha, você entende, ela é só um bebê. Ou quando ela reclamava do choro da bebê, ah, você tem que entender, você já está grande, ela é um bebê. Então, todo momento em que ela tinha uma opinião, que ela tinha um sentimento, ela não podia expressar essa opinião, ela não podia expressar esse sentimento. E foi onde foi construindo ali o movimento naquela criança, né, quando essa paciente era criança, um entendimento de que, peraí, eu não tenho voz. Eu não posso sentir nada, eu não posso me colocar nas situações. E aí o que que acontece? Essa pessoa, essa paciente, ela vai para a vida entendendo que ela não pode gostar das coisas, que ela não pode ter voz, ela não pode se colocar, porque ela aprendeu isso. E aí é um padrão muito comum em pacientes com fibromialgia, porque sentimento de menos-valia, não se coloca, vai desencadear dores nos ombros na fibromialgia, porque aí vai abraçando tudo e pegando tudo, sem entender o que é dela, o que não é. E aí foi exatamente isso que aconteceu com essa paciente, porque ela foi entendendo que ela não pode sentir nada e que ela não tem voz. E ao mesmo tempo, ela sente um amor gigantesco pelos pais, e em qualquer momento que esses pais sofrem, ela quer salvar esses pais, principalmente a mãe. Então, quando ela percebe que a mãe está em estado de sofrimento, quando ela percebe o histórico de vida da mãe, que não foi nada fácil, ela quer salvar essa mãe. E aí, o que que acontece com essa paciente? Ela se coloca num lugar de mãe da mãe. Então, coitada da minha mãe. A minha mãe sofreu muito, né? São algumas verbalizações que ela traz. Então, coitada da minha mãe sofreu muito, o pai dela judiou muito com ela. E quando a gente vai percebendo na fala dela essa pena, é importante deixar já atento aí, um pontinho de alerta aí para você, porque, opa, peraí, tá com pena, tá acima. E nesse movimento de ver acima, eu já consigo entender que ela não está no lugar de filha dela, de filha da mãe. Ela está no lugar da mãe, como mãe. E quando ela ocupa esse lugar da mãe, o que que acontece? Tudo que a mãe dela passou com a própria mãe, seja o vazio, seja o abandono, seja o sentimento de raiva, essa mãe vai projetar na Fátima. Por quê? Porque Fátima está no lugar da mãe da mãe. E aí essa projeção vai deixando ela cada vez mais desesperada e até então ela sem tomar consciência do que estava acontecendo, por que que essa relação é tão doentia, por que essa relação é tão disfuncional, ela não faz nada e a mãe já solta os cachorros nela. E aí ela vai entendendo o quê? Se ela está nesse papel de mãe da mãe, essa mãe vai projetar. Então todos os sentimentos que essa mãe tinha pela avó de Fátima, ela vai jogar em Fátima, porque ela está exatamente no lugar da mãe, está com a hierarquia sendo desrespeitada. Ao mesmo tempo, a gente percebe um amor muito gigante pelo pai, Fátima pelo pai, e com isso ela entra numa triangulação. E essa triangulação faz com que Fátima queira salvar até a relação dos pais. Mas se ela entra na triangulação, aí que a mãe não consegue vê-la como filha, vê como concorrente, vê como rival. Então a mãe ela não consegue vê-la como filha porque Fátima não está ocupando esse lugar, gerando cada vez mais crises de fibromialgia, cada vez mais crises de dores,
onde ela passa a entender que ela confirma o sentimento dela de que tá vendo que eu não valo nada mesmo, nem para minha mãe. E aí junta, né, todo um histórico em que essa gestação não foi planejada. Então é o tempo inteiro, só para você entender, é o tempo inteiro com sentimento de menos-valia, em que ela não tem voz, em que ela não tem lugar na vida. Se ela não tem lugar na vida, as dores da fibromialgia vêm e a gente consegue entender até o diagnóstico de depressão. O que a gente precisa fazer nesse caso? Fazer com que Fátima, ela entre nesse processo, ela consegue acessar essa pena, essa dó da mãe, esse olhar que ela tem pela mãe de querer salvar, de querer abdicar a vida dela pela mãe, que a mãe não considera nem um pouco, porque está em um lugar errado, para que ela possa voltar nesse lugar de filha, para esse lugar de filha, em que é garantia que ela vai receber o amor de mãe? Não, até porque a mãe não teve, mas que ela possa se colocar no lugar dela para ela se acolher, para ela poder se nutrir dela mesma. Entendem? Podem levantar a mão aqui para a gente poder discorrer mais sobre o assunto, tá? Quais foram as percepções do caso, da situação que vocês foram ir vindo através do raciocínio clínico? Patrícia? Eu acho que a Regiane estava falando. Pode falar, Tava e Patrícia. eu tava fechado aqui o microfone. Jordana, eu percebi algo quando ela começou a falar e eu senti um auto-julgamento muito grande logo que ela começou a falar da mãe e sempre se comparando à mãe. Mesmo com o diagnóstico dela da fibromialgia e da depressão, né? Nesses casos assim, é possível que esse assumir o lugar da mãe que ela apresentou ali no momento, né, das dores e do afastamento dela no tratamento. É muito, vamos dizer, é possível não, é muito característico de quem assume o papel do outro, o que ela apresentou, Você fala o movimento de vida dela? O do isso, auto-julgamento. movimento de vida dela, do auto-julgamento. Mesmo se não fosse o papel da mãe, se fosse o papel do pai. Isso é muito característico dela? Quando a gente vê o auto-julgamento, a gente pode entender até mesmo a questão dos pontos de dores lá na lombar, porque entra a questão do posicionamento, da autoestima, do olhar que ela tem sobre ela mesma. As pessoas com fibromialgia, as mulheres com fibromialgia, que têm esse julgamento, a gente vê que quem se julga, quem se condena, quem se autopune, não tem uma consciência, não tem um olhar presente para quem é a pessoa, para quem é ela. Então, quanto menos ela se conhece, quanto menos ela tem esse lugar, essa propriedade para falar sobre ela, mais ela se culpa, mais ela se julga, mais ela se condena. Porque é como se ela falasse assim: tá vendo que eu não sou capaz? Tá vendo? Eu poderia ter feito diferente, mas não fiz. Eu poderia ter salvado minha mãe, eu poderia ter salvado minha família, mas eu não salvei, eu sou a culpada. E quanto mais você vai se colocando, a paciente vai se colocando como culpada, a gente entende que tem um processo aí desvirtuado, disfuncional na identidade. Quem mais? Adriana? Tá. Ô, Jordana, e assim, ela começa esse processo assim aos 8 anos de idade, né? Quando a sobrinha nasce, né? Quando ela fala, geralmente da sobrinha, eu sinto assim que o semblante dela muda, uma certa raiva, né? Então, ou seja, assim, se ela não existisse, a minha vida seria diferente. E como fazer
no momento assim, como uma pessoa com esse tipo de caso, que te chega, né, demonstrando total assim que se essa pessoa não existisse, eu não estaria nessa posição hoje, Uhum. né? Porque ela se sentiu invisível, né, no caso. Ela desaparece quando a sobrinha nasce. Uhum. Olha só como que eu vejo, tanto que ela já chegou a verbalizar algumas vezes, né? Como que seria minha vida, como que minha vida seria se não existisse ela, a sobrinha. E aí o que que a gente percebe? É muito mais a reação dos adultos, por quê? Porque ela era uma criança e a sobrinha era um bebê. Então é muito mais sobre como os adultos reagem e encaram essa situação do que propriamente a sobrinha. Só que como não teve maturidade dos adultos de poder conciliar e ver que ela também era uma criança ainda, mesmo com 8 anos ela também era uma criança, ela começa a projetar na sobrinha a raiva de não ter tido, porque ela entende que, foi culpa da sobrinha mesmo. Então, o que que acontece? O que que é importante ir olhando? É importante deixar com que ela acesse essa raiva, ela verbalize mais essa raiva dessa sobrinha, como que é isso para ela, como que ela vivenciou, o que que ela ouviu dos pais dela, para que ela vá entendendo também, percebendo que, opa, peraí, ela era um bebê. Eu sinto raiva dessa situação também, mas qual que foi o motivo que eu não recebi? Porque quando a gente identifica o movimento de vida dos pais, mesmo não sendo a sobrinha, poderia ter sido outra coisa. Então, a gente lida com aquela situação, com aquele cenário, para que ela tome consciência, ela verbalize os sentimentos e as emoções dela referente à situação e ela possa olhar para esses pais. E quando a gente faz com que esse paciente olhe para os pais e ele expresse a raiva, por exemplo, dos pais, que é uma coisa que o paciente tende a embotar muito, a guardar muito, raiva do pai, é como se a pessoa falasse: nossa, mas eu não posso sentir raiva dos meus pais. Eu preciso amar eles. Aí o que que o paciente faz? Ele racionaliza de que não, eles fizeram o que eles poderiam, eles não conseguiam fazer mais do que isso. Só que a criança interna ela está machucada. E a gente precisa fazer com que o paciente ele olhe para esses pais, encare que, poxa, foi uma sacanagem mesmo que fizeram comigo. Eu sinto raiva desses pais, porque o sentimento de raiva e amor, eles podem coexistir, que é uma coisa que o paciente ele não tem essa consciência. E aí, nesse momento de verbalizar e de entender o cenário e poder entender ela e essa criança ferida, aí vai sendo o processo de ressignificar. Ok. Quem mais aqui? Jordana, então você está dizendo, o que você está dizendo é o seguinte: nesse primeiro momento, ela precisa falar para ela também se ouvir e também se entender, porque às vezes o sentimento é tão intenso que você não consegue dimensionar nem o que você está sentindo, né? Então deixa ela falar. Como é que você se sente? Como é que foi? E aquele momento? Deixa ela falar. Nessa primeira intervenção, a princípio, não entra na questão da criança interna. Não abordaria, porque ali poderia fazer uma dinâmica também, né? Vamos ser a sua criança interna. Voltar lá, você é adulta, ela é criança, vamos acolher essa criança, tal, tal, tal. Mas ali, no momento ali, como ela ainda não consegue processar o pensamento dela, o sentir dela, porque ali está uma mistura de amor e ódio, né, e culpa também, ela precisa primeiro verbalizar aquilo tudo que ela está falando, e você vai lidar, não, realmente, depois que foi muito desvalor, foi muito traumatizante e tal, uma criança na sua idade merecia era amor, era carinho, tal, tal, tal. Seria isso? E aí, numa outra sessão, ou até mesmo nessa, eu acho que ficaria muito pesado, de repente, entrar com esse acesso. Quando a gente
resgata a história com o paciente e aí vai perguntando como que era isso para você. Lembra lá do IV, do raciocínio clínico? Quando você aplica o IV, e aí você vai vendo como que era isso para você, o que é que passava na sua cabecinha ali com 8 anos. Tudo isso é uma forma de acessar a criança. Então, não necessariamente você precisa fazer, por exemplo, um processo de visualização para que ela possa acessar a criança interna dela. Porque você resgatar esse cenário com ela e perguntar para entender o que ela estava sentindo, o que acontecia com ela, qual que é o olhar dela sobre isso, ela já está acessando e você já está trabalhando com ela esse processo de validação dos sentimentos com a ressignificação. Então, assim, é você poder olhar e ver que quando ela fala da criança, ela também está acessando a criança interna. Entende? Entendi. Se for o caso, Mas aí por uma exemplo, Pode eu acho falar. que eu vou responder isso. Aí, se não for, você me pergunta. Se for o caso de você querer fazer uma intervenção e resgatar a criança interna, procura sempre antes disso validar os sentimentos dela. Ela precisa entender o que ela está sentindo, se é raiva, se é tristeza, se é amor, para você resgatar essa criança. Porque senão, se não está claro esses sentimentos, até mesmo sentimento de raiva, por exemplo, você faz uma intervenção onde você volta lá na criança interna, ela acessa a dor, ela chora compulsivamente e aí meio que fica por isso mesmo. Você conduz ela para um lugar em que ela nem está entendendo o que está acontecendo. Então, Eu procura entendi. trabalhar primeiro. Banaliza o sentimento dela naquele momento, porque você volta para aquela cena, né? E aí, quando você ouve e fica só por isso mesmo, você não valida, ela fica perdida, tá? E aí? Eu acessei, eu Exatamente. estou vivendo isso tudo, e aí? Uhum, exatamente. Eu não diria nem banalizar, mas você meio que gasta ficha à toa. Porque aí você Uhum. volta na cena como se você arrancasse a casquinha da ferida e não passasse um O metiolate curativo, ali, entendeu? Então, entendi. quando a gente acessa o trauma e a gente volta, a gente precisa voltar com muita assertividade, porque é para voltar e para ela poder olhar, para ela validar, para ela dar nome para o sentimento e ela ressignificar. Não necessariamente que ela vai ressignificar 100% em uma sessão, mas ela já vai Era, olhar ali e você já vai conseguir trabalhar esse aspecto com ela. Era isso que eu ia te perguntar, porque ali é uma mistura de muitas coisas ali naquele Sim. momento, né? E aí você começa a atuar em uma parte, e aí você não fecha, já vai atuando a outra, vai ficando um monte de ponta e a É. pessoa de repente pode até surtar, né? Exatamente, por isso que eu sempre falo para vocês no FDR sobre o foco da sessão. Então, às vezes o paciente ele vai trazer outros ganchos e é muito importante que o terapeuta diamante ele olhe e fica com a informação, não vai passar despercebido, não vai passar batido, mas vocês precisam ter um norte, porque vocês estão olhando para cá, aí o paciente fala de outra coisa e passa para olhar para cá, a sessão ela se perde. E aí não tem resultado, Entendi. certo? Rose? Prof, teve uma hora lá que você falou para ela que já foi tocado várias vezes no assunto dela com a mãe, e depois ela sumiu da sessão e ela voltou. Numa sessão individualizada, no caso dela sumir e elas, né, para poder fazer esse resgate, porque isso pode acontecer, né, de tocar ali e elas não querer, né, tipo, voltar a tocar, fica ali fragilizado. Como que faz para poder fazer esse resgate de volta? Legal. Para poder não querer Escapa. dispersar, né? Do, Uhum. é, Ótima pergunta. Lembra da aula da primeira sessão, onde você tem um passo a passo de como fazer a primeira sessão com o paciente com fibromialgia?
Um dos passos é justamente trazer aquela analogia da queimadura, onde você leva para ela a consciência de que vai doer, de que vai ter momentos que ela vai querer não ir para a sessão, que vai ter momentos que ela não vai querer nem olhar para sua cara, né? Com os meus pacientes eu até brinco, falei para ela, olha, vai ter momentos que você não vai querer nem olhar para minha cara, de tão raiva que você vai estar. Mas é um momento, é um processo que não vai ser propriamente diretamente comigo, é porque tá mexendo em coisas em que há muitos anos você não olhava e que às vezes você nem entendia o que estava acontecendo. Então vai ter momentos que você vai querer faltar a sessão. Então eu tô te falando isso porque quando houver esses momentos, você vai lembrar de eu estar te falando e eu peço para que você possa me sinalizar. Quando você faz isso lá na primeira sessão já, esse processo que tem, né, como que funciona a primeira sessão com o paciente com fibromialgia, você já evita essa esquiva, tá? Porém, não é determinante que o paciente não vai estar escorregando. Mas você consegue ir percebendo, Rose, o movimento deles. Quando você, por exemplo, o paciente está desmarcando e remarcando demais. Quando o paciente, marcou na segunda, mandou mensagem, marcou para a quarta. Ok, uma vez ou outra acontece. Agora, tá remarcando muito, tá desmarcando muito. Na segunda sessão que ele desmarcar, você já pode fazer uma intervenção. Você fala, olha, fulana, eu tô percebendo, essa já é a segunda sessão que você desmarca, e eu percebi que você começou a desmarcar depois que a gente falou de assunto X. Tem alguma relação com isso? E aí você vai permitir com que ela traga. E aí ela vai falar, não, tem, tá me incomodando. Ou senão ela até fala assim, não, não tem nada a ver não, é que eu tô ocupada e aí não tô conseguindo encaixar na minha agenda. Mas ela traz sempre umas desculpas mais superficial, sabe? Aí você fala, não, ok, só que aí você vai observando. Continuou, você traz de novo. Olha, lembra que a gente falou sobre aquela situação que você estava faltando? Você percebe que você continua faltando toda sessão que a gente traz esse assunto da sua mãe, por exemplo. Você traz esse assunto da sua mãe, na sessão seguinte você falta. Eu percebo que mexe com você, tem algo diferente aí. O que está acontecendo? Aí ela vai permitir acessar e entrar em contato. Se for um momento em que ela não suporta entrar em contato com isso, você respeita. Você fala, olha, tá tudo bem, como eu sempre te falei, como eu te falei na primeira sessão, eu não vou além do que você me permitir. Eu vou até o seu limite. Então, você pode trazer outros assuntos que você fica mais confortável de falar. E aí ela fica mais relaxada, sem ter que ficar te dando desculpas ou fingindo que nada está acontecendo. Aí, em outros momentos que ela vai falar sobre outras coisas, você vai conseguir ir abordando esse assunto, essa temática da mãe, de outras formas. Até ela conseguir ter uma sustentação emocional para que ela possa falar abertamente da mãe, por exemplo. É porque tem alguns casos que eu percebo assim que você chega na raiz, elas sabem que é ali, só que não é todo momento que ela não quer mexer. Quer ficar rodeando, né? Quer ficar rodeando. Então, aí quando você falou desse casal, eu falei, então não é só aqui, né? É no geral. Então, esquiva mesmo, acontece. Só que aí tem que ir ali com todo cautela e todo cuidado para conseguir ir trabalhando. Não adianta ir, né? Exatamente. Porque não adianta forçar o paciente, porque se você confronta o paciente, claro que tem momentos que a gente dá uma confrontada maior, mas não é a forma de abordagem para o paciente. Porque se você confronta, o paciente ele esquiva, porque se ele está esquivando já é porque não está dando conta. Então aí nós enquanto terapeutas, nós precisamos acolher, entender ele e lá forçar para ele olhar, não, você tem que olhar para isso daqui. Não é assim. Então aí a gente vai com muita cautela, com muita expertise, para ir comendo pelas beiradas mesmo. Eu já atendi uma paciente que ficou assim, é claro e nitidamente que, tipo, ela teve um abandono do pai. Na verdade, o pai faleceu quando ela era bebezinha. E ela achou que isso nunca era problema para ela, até porque ela nem conheceu o pai dela.
E dava para ver nitidamente que era uma questão, porque ela tinha uma questão com os homens também, tinha uma dependência emocional, desencadeava dores e etc. E ela batia o pé falando que não tinha nada a ver. E ok, então vamos olhar então para essa dependência emocional que fala dos homens. E aí olha para aquilo que ela traz, como latente. Se você olha para aquilo que ela traz, ela mesma vai trazendo no discurso dela o que precisa ser olhado e ressignificado. Às vezes, encarar o pai é muito, mas ela já pôde trazer, por exemplo, trabalhar a energia masculina. Entendeu? Um exemplo aqui para a gente poder ir entendendo e percebendo que a gente identifica a raiz, vai trabalhando a raiz, quando o paciente está aberto, melhor ainda, porque você já vai ressignificando ali. O paciente olhou, e às vezes, Rose, o paciente olha, tá para você, enquanto terapeuta, tá muito claro para você, só que é como se ele não entendesse. Sabe quando, sei lá, tá neblina, você tá dirigindo e tá uma neblina, você sabe que você tá na estrada, mas é como se não estivesse vendo nada. Às vezes acontece, o paciente não enxerga o que você está enxergando. Então a gente tem uma outra maneira, uma outra forma, a gente traz uma analogia, uma metáfora, e aí aos poucos o paciente vai conseguindo ir percebendo, sentindo, se conectando para ressignificar. Certo. Ok? Ok. Quem mais aqui? Mariluce? Mariluce tinha levantado a mão, deixa eu ver aqui. Eu ia perguntar o que a Adriana perguntou, né? Mas aí depois me veio uma situação também que ela colocou, onde ela, como se ela se preocupasse mais com a mãe do que com os próprios filhos, né? Isso também me chamou a atenção, porque eu, como mãe, e tendo mãe, eu sei balancear a preocupação, né? E Uhum, tá ali na mesma medida, praticamente, né? Ela não tem um peso maior ou menor. Isso também me chamou a atenção. uhum, Isso reverbera em quê na situação dela atual? Porque ela tem a situação da avó, da mãe, e aí tem a situação dos filhos também. tem. E aí é o seguinte, se a gente aborda a questão dos filhos, vai ser muito para ela, porque aí ela retoma com o sentimento de se sentir culpada. Tanto que quando eu falo dos filhos, o corpo dela já me fala que vem um sentimento de culpa aí. Como que reverbera? Como ela tá no lugar da mãe, ela toda a dedicação se volta para a mãe. É uma repetição. O sistema ele já traz isso para gente. Se acontece isso com ela, eu já entendo que a mãe dela cuidou da mãe dela, sabe? Ficou confuso? Então, tem a Fátima. Se a Fátima cuidou da mãe, a mãe da Fátima cuidou da avó da Fátima. Não começou da Fátima. Essa repetição aconteceu lá atrás da ancestralidade dela. Então, o que que acontece? Os filhos dela já estão nesse papel de cuidar da mãe, cuidar da Fátima. Então, os papéis já estão invertidos. Eu preciso olhar para aquela raiz, eu preciso olhar primeiro para a mãe da Fátima com ela e para a avó, quando ela traz questões de avó. E quando eu olho para essa situação, isso vai sendo ressignificado e já volta o papel aqui com os filhos. Então, não é que ela não ame os filhos, por exemplo, mas o papel dela de mãe da mãe tá tão forte que a energia dela tá voltada para isso. E aí, Eu quando ela. pensei, Pode falar. eu pensei, eu pensei nisso mesmo, assim, é como se a avó deu para a mãe aquilo que ela recebeu, que ela soube, né, que ela aprendeu a ter. E Uhum, a mãe passou para a filha, sim. né? Aí eu não sei se também o relacionamento da mãe é da mesma forma com os demais filhos, ou só ficou tudo concentrado nela. E da mesma forma eu pensei a mesma coisa, assim, como que deve ser o relacionamento dela com os filhos com ela, Uhum. né? Eu imaginei também que poderia ter essa repetição aí de papéis. Tende a ter.
porque falta, e aí às vezes os filhos ficam com dó. Os mesmos sentimentos que ela sente pela mãe, os filhos podem sentir por ela. E aí acontece as repetições e o adoecimento sistêmico também. E Mas aí, para quebrar, tem que trabalhar o relacionamento dela com a mãe primeiro. com a mãe primeiro. Porque não convém a gente ficar olhando para ela com os filhos, porque não começou aí. Até porque você iria alimentar um sentimento de julgamento, de angústia dela, de culpa nela. Acentuar esse Exato, sentimento que ela já tem. ela faz do jeito que ela dá conta. E o jeito que ela tá dando conta, ela sendo mãe da mãe. A energia, o foco dela tá totalmente, tudo que acontece com a mãe, ela tá lá, presente. Levando, como que fala? Levando a cabeça ali com Chibatada. a mãe, chibatada com a mãe e continua lá. Porque tá cuidando, tá cuidando. Eu preciso estar aqui. Sem eu, o que que vai ser da minha mãe? Então, o foco, a energia dela tá para cá e tá invertida. Se eu percebo que tá invertida, eu vou trabalhar essa relação dela com a mãe, para que ela volte pro lugar dela de filha. Entendi. Certo? Obrigada. Pode falar, Rê Neto. Jordana, eu estava pensando assim, né? Agora, digamos assim, ela já expressou os sentimentos dela, ela já expressou as emoções, e digamos que ela já reconheceu todo o problema, que tudo aconteceu antes dela, que ela não tem culpa e que a mãe dela é uma criança ferida como ela. Aí ela compreendeu toda essa situação. E aí, qual que é o segundo passo a trabalhar? Ela deveria ir, ela se acolher e cultivar o amor próprio com a terapia, com a ajuda da terapia, buscar esse amor próprio para ela poder se fortalecer. Sim, e aí, porque uma coisa é ela entender Sim, racionalmente. O segundo passo é ela compreender emocionalmente. Então, por exemplo, você está com a sua paciente em sessão. Você vai estar trabalhando com ela o processo de olhar para o lugar dela, o olhar para esse cuidado que ela tem da mãe. Aí você vai poder trabalhar com ela os medos que ela tem em relação à mãe. O que que você percebe que a sua mãe é frágil? Onde que você percebe fragilidade nela? Ah, minha mãe não dá conta de tal coisa. O que que te faz ver? Porque aí você, quando você joga essas perguntas, é com a intenção de você ter a ótica dela e você poder compreender. Como? Como assim sua mãe não dá conta? Do que especificamente? Porque aí você vai fazendo com que ela traga, elabore e compreenda se faz sentido ou não para ela. Se não faz sentido, aí já começa o processo de ressignificação. E fazer o que ela está fazendo. Agora, se faz sentido ela ter essa pena, ter essa dó, a gente precisa ir aprofundando ainda mais, né? Voltando ali, entendendo a questão dela com a avó, né? Da mãe dela com a avó dela, para entendendo como que foi essa criação, como que a mãe dela recebeu, o que ela passou também. Porque com tudo isso, ela vai atualizando. Poxa, é verdade, minha mãe passou por tudo isso. E olha só como que ela tá hoje, olha só o quanto que ela conseguiu, olha só como tá os filhos dela. E aí você vai trabalhando com ela essa consciência, essa clareza e esse aconchego, porque aí você vai conseguir trabalhar com ela mais essa parte do amor próprio, ela voltando para o lugar dela de filha. isso seria a última etapa daí. Quando ela já tivesse tudo claro, tudo esclarecido e compreendido, todas essas questões, né? Aí Não seria necessariamente dá para você trabalhar paralelo. É paralelo. porque quando você fala de última etapa, é como se você não tivesse essa forma que você está trabalhando, você já está trabalhando com ela o olhar para ela. Isso já é trabalho de autoestima, de autocuidado, né? Então, são coisas que elas se complementam. Sim, vai trabalhando junto, né? Sim.
Entendi, obrigada. Jordana, uma coisa que eu percebi Peraí. foi muito forte sobre o relacionamento dela com o pai, né? Ela trouxe muito lá no começo do relato dela, que sempre ela estava se dando muito bem com o pai, que tudo que ela voltava para esse processo dela com o pai era como se não, eu entendi como se ela não tivesse assumido o papel da mãe, né? Mas assim, que ela ainda estava se colocando como filha no processo dela. Isso pode vir a interferir no relacionamento dela com o marido e com o filho também? A triangulação? Isso. Total. Tudo que acontece na nossa relação com a nossa família de origem, o que que é a família de origem pai e mãe, vai reverberar de alguma forma na nossa família atual, com o marido, com filhos. E aí, como que a gente percebe? Falei para vocês sobre esse movimento dela, que se ela está no lugar da mãe, ela tende a estar casada com o pai, emocionalmente. E aí, se ela está casada com esse pai, né, e tendo dó da mãe, por isso que aí aumenta ainda o conflito com a mãe, ela fica totalmente voltada, a energia dela está na família de origem. Então, se a energia dela está na família de origem, ela não olha tanto quanto poderia olhar para a família atual. E aí a gente vê o Hellinger, que é o autor da constelação, ele falava muito sobre isso, que quando nós casamos, quando a pessoa ela deixa a família de origem para construir a família atual, a energia maior dedicada, a energia principal, ela precisa ser voltada para a família atual. Só que quando nós temos emaranhamentos na nossa família de origem, essa energia ela fica retida aqui. E aí, lógico, vai ter conflitos. Conflitos não às vezes verbalmente, mas fica camuflado. Por exemplo, é uma pessoa que fica mais ausente ali no casamento, com os filhos ficam muito mais fora do que dentro de casa. Então, vai ter ruídos aí que é importante que ela volte logo para esse papel de filha para ela conseguir olhar para a vida dela. Porque aí entra a questão das dores nas mãos, nas dores nos braços, dificuldade de tomar a vida para ela. Por quê? Porque está presa na família de origem. Fechamos, então, mais um Códigos dos Terapeutas Diamante. Maravilha! Quero agradecer a participação aqui, a presença de todos os diamantes aqui na sala. É muito bacana quando a gente traz estudos de caso. E aqui eu vou deixar aberto também para vocês, diamantes, trazerem estudos de caso aí de pacientes de vocês, o que você está vivenciando com caso clínico de pacientes com fibromialgia, para a gente poder discorrer, entender o perfil e discorrer sobre o assunto, certo? E você que está assistindo a gente aqui, deseja estar na sala do Código dos Diamantes, você pode ser um terapeuta diamante, um terapeuta FDR, se cadastrando para a formação FDR. De tempos em tempos eu abro turmas, então se não tiver aberta a turma, aqui abaixo tem a fila de espera para você fazer parte e se tornar um terapeuta diamante, um terapeuta que é referência no tratamento da fibromialgia e canal de cura para essas pessoas que precisam tanto de você, certo? Eu vou pedir para os terapeutas diamantes que estão aqui uma palavra que representou o nosso código hoje. Progresso. Evolução. Evolução. Experiência. Aprendizado. Aprendizado também. Então, fechamos com todas essas palavras-chave aqui, mais um quadro dos Códigos dos Terapeutas Diamantes. Vemos vocês no próximo quadro, no próximo episódio.